Comadres, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Nessa semana, dia 18 de março, foi publicado no YouTube uma foto do que parece ser o passaporte do V, do BTS, e ela foi publicada no canal do que parece ser um fã obsessivo do BTS. Nesse vídeo, o fã, entre muitas aspas, divulga as informações pessoais do Taehyung, como por exemplo, o número de passaporte e o número de identidade dele. Apesar de muitos fãs terem especulado que o documento na verdade era falso e do vídeo ter sido deletado algumas horas depois, esse tipo de situação não é incomum no meio do K-pop. É aquele ditado, desapontada, mas não surpresa. Na Coreia, existe um nome específico para esse tipo de fã / criatura sinistra do submundo que é absolutamente obcecada por um idol. Sasaeng. Esse termo, sasaeng, na verdade vem do termo sasaenghwal, que é vida privada em coreano, e esses fãs ganharam esse nome exatamente por serem reconhecidos por invadir a vida privada dos seus idols. A gente tá tudo lutando pra ser reconhecido por uma coisa boa, sabe? Esses caras ficam lutando pra querer ser fã doido stalker. Prioridades, né? Normalmente são considerados sasaengs aqueles fãs que fazem coisas muito loucas pra conseguir chamar a atenção dos idols. E eles acabam passando todos os limites do ridículo e até da lei. Invasão de domicílio, ameaçar familiares e amigos, roubar itens ou informações pessoais e, tipo assim, até sequestro já rolou. Ou quase sequestro. Apesar do termo sasaeng ter sido criado um pouco depois, meio que esse tipo de fã obsessivo sempre existiu, desde o nascimento do K-pop. Na verdade, muito antes do K-pop, né? Porque, como a gente sabe, pessoas desequilibradas sempre existiram. Vocês já devem conhecer muitas histórias de fãs obsessivos aqui no Ocidente que já cometeram crimes pra chamar a atenção da sua celebridade favorita. O K-pop, como uma indústria que cria meio essa cultura de proximidade entre idol e fã, com certeza sofre muito com esse tipo de problema das sasaengs. E nós, como fãs de K-pop, também ficamos muito irritados com esse tipo de situação, porque a gente realmente se preocupa com o bem-estar dos nossos grupos, dos nossos idols favoritos como pessoas, e dois, esses sasaengs também acabam manchando a imagem de fãs de K-pop para pessoas que não conhecem os fandoms. Então acho que chegou finalmente a nossa hora de desvendar o que se passa na cabeça dos sasaengs. Quem são? O que comem? Onde vivem? E mais importante, por que fazem as coisas que fazem? Bora fazendo! 솔직하게는 안 그래 주셨으면 좋겠어요. 무섭습니다. 정말로. Alguns meses antes desse incidente do passaporte vazado, o próprio Taehyung falou em uma live do V-Live o quanto que ele tinha medo desse tipo de fã e ele ainda pediu para que eles parassem. Ele começou a falar sobre o assunto porque ele disse que o BTS é obrigado a viajar em tipo jatos particulares, porque se eles viajassem em aviões comerciais normais do jeito que ele falou que queria viajar, maior a chance das informações dos voos deles vazarem e essas fãs sasaengs comprarem uma passagem no mesmo voo, filmando, tirando fotos, roubando coisa deles, assediando eles. E tipo assim, apesar de soar absolutamente ultrajante, esse tipo de situação não é incomum. Em um vídeo que eu assisti de uma youtuber estrangeira, ela tá teoricamente entrevistando uma ex-sasaeng, e essa ex-sasaeng, ela admite nessa entrevista que uma das coisas que as sasaengs mais gostam é conseguir informação de voos de idols, porque ela falou que é nesse ambiente em que você tá num voo fechado e não tem pra onde fugir, que elas realmente podem assediar esses idols. E é assustador. Como elas conseguem essas informações? Onde elas veem as informações de voo desses idols? O que acontece é que esses fãs sasaengs, eles criam redes de conexões entre eles. E eles vivem a vida inteira deles dedicada a stalkear esses idols. Literalmente, eles chegam a níveis que é tentar conseguir trabalho em, tipo, agências de aviação para conseguir mais informações sobre os voos desses idols. Ou, tipo, tentar um emprego em uma agência de telefonia para conseguir ter acesso aos números de telefone dos grupos. Vocês provavelmente já viram algum idol fazendo live que é interrompido o tempo todo por causa de uma sasaeng ligando. 팬이다. 내가 라이브를 하고 있는데 전화를 했다. 확인차 전화를 했다.
바로 차단 들어갑니다. 사생 팬들이 전화가 사실 많이 와요. 그래서 Às vezes eles têm que mudar de número várias vezes porque descobrem o número deles dessas formas totalmente ilegais. Antigamente tinha uma mulher que ligava na minha casa, tipo assim, 4, 5 vezes por dia perguntando por uma pessoa chamada Raquel. E tipo assim, não tem Raquel nenhuma aqui, tem eu e a minha mãe. E ela ligava tanto e ela não entendia o conceito de não existir Raquel nessa residência que a gente teve que acabar bloqueando o número dessa pessoa. Agora eu tô pensando nesses idols sofrendo com uma mulher ou várias mulheres ligando várias vezes por dia perguntando pela Raquel pra eles. Pesadelo. E tipo assim, essa rede de sasengs, elas trabalham em sigilo. E com a internet, redes sociais, etc., fica muito mais fácil delas manterem contato e trocar essas informações sem ninguém nunca ficar sabendo a cara delas. Eu descobri que existem literalmente perfis na internet que vendem informações de idols. Por exemplo, perfil no Instagram em que você pode chegar nas DMs da pessoa e pagar por informações pessoais. E não é tipo só número de telefone. Elas vendem fofocas sobre a vida pessoal desses idols. Mano, o empreendedorismo chegou nas sasengs, cara! Que os sasengs fazem isso? Teoricamente você não é fã, não gosta da pessoa? Normalmente quando você é muito fã e você admira muito alguém, você quer o bem dessa pessoa, né? Você não quer ser reconhecido por, sei lá, invadir a casa da avó dela e, sei lá, vender fotos da privada da avó da pessoa. Eu acho, não sei, será que eu sou anormal? Muitos sites da internet tentam explicar esse fenômeno falando que essas sasengs querem chamar a atenção dos seus ídolos. Foi o caso de uma saseng que deu um tapão na cara do Yoo-jung, do JYJ, em 2012, e ela falou que ela fez isso pra ele lembrar dela. Mas normalmente, assim, por exemplo, você quer chamar a atenção do seu crush, quer chamar uma atenção boa, botar um look bonitinho, fazer o cabelo, etc. E não, tipo assim, dar um tapa na cara da pessoa. Isso tudo demonstra que provavelmente essa obsessão vem de problemas psicológicos, ou seja, problemas internos da pessoa que ela projeta nessa relação dela com o idol para tentar estancar problemas pessoais. De acordo com estudos passados, e eu vou linká-los todos aqui na descrição, porque aqui nesse canal nós não trabalhamos com fake news nem com suposições, a adoração por celebridades é uma coisa conhecida e ela pode ser categorizada em 3 níveis. No primeiro nível estão as fãs que usam a celebridade só como entretenimento, ou seja, ela fala sobre eles em conversas com amigos e ela minimamente tem interesse em saber sobre a vida dessa celebridade. A maioria dos fãs se encaixa nessa categoria, até porque eu acho que todos nós concordamos que é normal você, sei lá, seguir uma pessoa nas redes sociais ou olhar no Twitter as notícias sobre elas. E assim, somos todos curiosos até certo nível, não é mesmo? O segundo nível já apresenta níveis mais neuróticos de admiração. Esse fã, ele pode começar a acreditar que tem uma conexão sim mais profunda com o seu ídolo, ou talvez achar até que é a alma gêmea da sua celebridade favorita. Pesquisas também mostram que esse nível de adoração está muito relacionado à baixa autoestima. Mas aí, quando chegamos nesse terceiro nível, que o negócio fica feio. E é aqui onde os sasengs se encontram. Essas pessoas realmente acreditam que essa celebridade está presente na vida delas, assim, intimamente. Tem uma ligação que é fantasiosa com esses ídolos e elas acreditam que conseguem se comunicar com essas celebridades através de sinais ou símbolos que só as duas conhecem. Tipo assim, a celebridade nem sabe da existência dessa pessoa, mas elas creem com tudo que é um sentimento recíproco. É aqui que se encaixa, por exemplo, o caso do stalker da Nayeon, do Twice. Ele falou no vídeo no canal do YouTube dele que ele jurava que quando ele se declarasse pra ela, ela ia saber instintivamente que eles eram feitos um pelo outro e que eles iam se casar, etc. Tem gente falando que ele só quer chamar atenção sim, mas tipo assim, até onde a gente sabe é mais ou menos onde ele se encaixa. E é nesse nível que tá o perigo, porque essas pessoas realmente não veem a realidade do mesmo jeito que a gente enxerga. A parte que eu achei mais surpreendente desses estudos é que eles acharam correlações diretas entre botar uma celebridade no pedestal e ter baixa autoestima e transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade. Assim como eu falei no meu vídeo, o K-pop acabou com a minha autoestima, eu duvido que em algum ponto da sua vida você não tenha comparado a sua própria vida com a vida de um idol que você admira. Seu dinheiro, seu corpo, sua felicidade. Quanto maior o nível de adoração entre esses 3 níveis, mais intensas são essas sensações.
O que acontece é que normalmente esses fãs sacengues começam como fãs normais, como eu e você, só que eles já apresentam transtornos psicológicos que fazem com que eles queiram escapar dos seus problemas e compensar com esses idols. Tipo assim, eu não quero mais pensar nos meus problemas, então eu prefiro passar meu dia pensando em uma celebridade que tem a vida perfeita, tudo que eu sempre quis. E essa pessoa acaba não tendo mais vida, né? Acabam não tendo outros hobbies, perdendo amizades e até a sua própria identidade, porque elas vivem às custas de outras pessoas. E eu não tô falando que se você tem algum transtorno psicológico, você vai virar uma sacengue. Não é assim a correlação. Não é que você tem transtornos psicológicos que você vai virar sacengue, mas a grande maioria das sacengues tem problemas psicológicos. Eu mesma tenho ansiedade social e não tô nessa. Dá pra ver que não é uma questão só de atenção, né? É tipo tapar buraco emocional. O problema, aparentemente, é interno. Mas de qualquer forma, isso não dá desculpa pros sacengues fazerem o que eles fazem com os idols. Essas atitudes de roubar informações, quase sequestrar pessoas, são crimes. E elas precisam ser repreendidas sim. Mas é interessante da gente saber que por trás de qualquer atitude existe uma explicação e uma história por trás, né? E aí, galera, vamos aprender sobre saúde mental, vamos todos na terapia. Então ser fã é uma coisa ruim? Eu vou ser curta e grossa. Não. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos um ídolo. Sejam os nossos pais, ou os nossos amigos, ou algum time de futebol, ou no nosso caso, ídolos de K-pop. A verdade é que é da nossa natureza como seres humanos criarmos ídolos. Muitos biólogos evolucionistas realmente acreditam que é da nossa natureza admirar indivíduos que foram bem-sucedidos na vida ou que recebem muita atenção. Tem vários motivos pelos quais a gente é meio fascinado em celebridades. E uma delas é que a gente pensa assim: se essa pessoa tem tanto dinheiro, é tão bonita, é tão bem-sucedida e ela faz isso aqui que ela faz, eu quero fazer essas mesmas coisas e talvez eu seja meio bem-sucedida e bonita aí. E esse processo é meio involuntário, a gente nem repara que tá fazendo, mas a gente copia uns aos outros. Até um certo nível é bem saudável você se inspirar em outras pessoas que você gosta. Seja um look que você viu em algum idol e fala, nossa, se encaixa total no meu estilo, e você adota pra si mesmo. Ou se você vê esse idol doando pra caridade e fica inspirado em doar também. É tudo muito legal, é tudo muito de boas. O problema tá quando essa celebridade, ela não tá lá por entretenimento, mas pra estancar algum problema pessoal da sua vida. Segundo um artigo em inglês, pessoas que adoram celebridades por motivos de entretenimento e sociais, pra passar um tempinho ou criar conversa com os amigos, são pessoas mais otimistas, extrovertidas e felizes. Mas para pessoas que adoram celebridades por motivos pessoais e são mais obsessivas, elas se mostraram ser pessoas mais deprimidas, ansiosas, solitárias, impulsivas e antissociais. Seja fã com moderação. Se você assistiu esse vídeo até o fim, parabéns! Amanhã nós temos um outro vídeo sobre sacengues, é uma lista de coisas bizarras que sacengues já fizeram. Além disso, temos mudanças no canal que vão ser implantadas na próxima semana. E eu vou escolher um comentário desse vídeo pra mostrar no final do próximo, porque eu gostei muito, tá bom? Então até a próxima semana, ou até amanhã. Até amanhã! Heart!